Agora mudar com Israel. Vamos falar com o nosso correspondente internacional-chefe, Kriams. Ele está ao vivo em Tel Aviv com as últimas informações, não só de Israel, mas essa resposta foi limitada. Trey? Sim, Dom. Boa tarde. Estamos recebendo mais informações de fontes regionais neste momento sobre esse ataque iraniano que teve como alvo a base aérea de Al-Udeid, nos arredores de Doha, no Catar. As informações mais recentes que temos, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Catar, são de que esses mísseis foram interceptados sobre a capital do Catar, Doha. Eles dizem que não há feridos no solo, e os cataris estão condenando esse ataque lançado pelo Irã. Isso é significativo, mas não inesperado. A distância entre o Catar e o Irã é de pouco mais de 100 milhas náuticas, e essa é uma base grande, a maior base americana na região. E, segundo uma fonte com quem conversamos, ela havia sido amplamente evacuada antes desse ataque acontecer. Os americanos entenderam que Catar, Kuwait e Bahrein poderiam estar no topo da lista de alvos dos iranianos em qualquer tipo de retaliação após os ataques ordenados pelo presidente Trump contra instalações nucleares iranianas no fim de semana. Estamos tentando obter confirmação sobre relatos de que bases americanas no Iraque podem ter sido alvo. Mas novamente, a informação que temos sobre o Golfo é significativa. Existem sistemas de defesa aérea no Catar, tanto o sistema de defesa antimísseis THAAD quanto o sistema Patriot. E de acordo com alguns vídeos iniciais que analisamos de fontes em Doha, parece que, se não todos, a maioria desses mísseis que chegaram foi abatida no ar. Em relação ao que levou a isso, sabemos que mais cedo hoje a Embaixada dos Estados Unidos em Doha enviou um alerta para cidadãos americanos no Catar para que permanecessem em casa. Logo depois disso, o espaço aéreo sobre o país foi fechado. Era possível ver nos mapas de radar de voo vários voos sendo desviados para outros aeroportos da região e, novamente, veio a telecondenação por parte dos cataris. Também estamos monitorando a mídia estatal iraniana neste momento, que afirma ter lançado esse ataque, chamando de anúncio da vitória. A mídia estatal iraniana também diz que os militares afirmam que este foi um ataque devastador e poderoso. Isso não é uma propaganda inesperada vinda do regime em Teherã, mas, novamente, é um indicativo de que os iranianos estão tentando salvar as aparências após o ataque dos Estados Unidos que mirou suas instalações nucleares no fim de semana. Outros países regionais, incluindo Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, permanecem em alerta máximo neste momento, devido à preocupação de que possa haver novos ataques aos interesses dos Estados Unidos na região. Claro, a Quinta Frota no Bahrein. Há também milhares de forças americanas no Kuwait, e existe a possibilidade de que o Iraque também seja alvo. Posso levá-lo de volta a 2020, quando os americanos ordenaram aquele ataque de drone contra a casa em Soleimani do lado de fora do aeroporto internacional de Bagdá. Os iranianos responderam então com 13 mísseis balísticos contra a base aérea de Al-Azad, no oeste do Iraque. E assim, é claro, os sistemas de defesa antimísseis em toda a região permanecem em alerta máximo. Mais uma vez, os americanos sabiam que isso era uma possibilidade e evacuaram grande parte de seu pessoal dessas áreas. João, Sandra? Tudo bem, só revisando a resposta do Catar aqui, o Catar dizendo que se reserva o direito de responder após esse ataque iraniano. Como o John acabou de relatar, o Catar está dizendo que não houve vítimas desse ataque à base militar dos Estados Unidos, graças a Deus, e o principal órgão de segurança lá, o principal órgão de segurança do Irã, está dizendo que as Forças Armadas usaram o mesmo número de bombas que os Estados Unidos usaram ao atacar as instalações nucleares do Irã. Isso é de acordo com o comunicado mais recente que estamos analisando, Trey. Por favor, comente sobre isso. Como o John e eu estávamos discutindo agora há pouco, o que estamos vendo? Isso é uma evidência de capacidades reduzidas por parte do Irã? Olha, os tipos de mísseis que os iranianos provavelmente estão usando contra interesses americanos no Catar, como a Jennifer mencionou, são alguns do seu arsenal de curto alcance, mísseis de cruzeiro ou, talvez, mísseis balísticos de médio alcance. Mas não os mesmos mísseis que eles estavam usando nos últimos 11 dias para atacar grandes centros populacionais israelenses. Uma fonte do Catar acabou de me enviar outra declaração, que eu gostaria de ler aqui ao vivo, de um porta-voz do ministro das Relações Exteriores do Catar dizendo: reafirmamos que o diálogo é o único caminho para superar a crise atual e garantir que a segurança na região e a paz do seu povo permaneçam. E assim, os cataris, mesmo em meio a tudo isso, continuam incentivando a diplomacia e o diálogo na região. Eles têm sido um dos líderes no Oriente Médio, nos últimos mais de 600 dias, tentando diminuir as tensões regionais, trazer todas as partes para a mesa de negociações e, no fim das contas, encontrar algum tipo de saída, um acordo de cessar-fogo ou, pelo menos, entendimentos temporários.
Mas, à medida que essa guerra se desenvolve entre Israel e Irã, há uma preocupação de que isso possa sair do controle e continuar, porque ouvimos diretamente do presidente Trump. Ouvimos do secretário de Defesa Pete Hegseth que qualquer ataque aos interesses americanos na região seria respondido. Todos, desde autoridades americanas até autoridades israelenses atuais e antigas, alertaram o Irã contra a realização de tal ataque. Agora, embora isso seja limitado em sua natureza, certamente traz todo esse conflito para um novo capítulo e levanta questões sobre como os americanos podem responder a esse ataque direto à sua maior base militar no Oriente Médio. Essa é uma base que normalmente abriga cerca de 10 mil militares americanos. Nós já reportamos da base a Udeid, nos arredores de Doha. Fica a cerca de 30 minutos de carro da Embaixada dos Estados Unidos na capital do Catar, e é um local onde há muita coordenação para o Comando Central dos Estados Unidos. Você deve se lembrar que, em 2021, quando estavam acontecendo aqueles voos de evacuação, muitos deles pousavam de Cabul, no Afeganistão, para Doha, no Catar, nessa base aérea. E é uma base construída no final dos anos 90. Custou cerca de $1 bilhão construída e ainda pertence aos cataris, mas é a maior base americana na região e há uma coordenação próxima do Comando Central dos Estados Unidos a partir dessa base. Ela foi amplamente evacuada antes desse acontecimento e, de acordo com um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, ninguém ficou ferido nesse ataque com mísseis pelo Irã. Isso mostra que os iranianos estão dispostos a responder diretamente aos interesses americanos na região. E mesmo antes da guerra entre Israel e Irã ter estourado há 11 dias, com esse ataque israelense começando contra os principais oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, cientistas nucleares iranianos e, claro, o programa nuclear do Irã, os Estados Unidos já estavam se preparando para essa possibilidade. Você deve se lembrar, há cerca de 2 semanas, o presidente Trump ordenou uma evacuação parcial da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Houve uma evacuação voluntária para os dependentes do pessoal da Embaixada dos Estados Unidos e cônjuges e filhos de militares em lugares como Bahrein e Kuwait. Os Estados Unidos entenderam que, à medida que uma guerra se desenvolvesse entre Israel e Irã, os interesses americanos na região poderiam ser alvo de ataques. E claro, com aqueles ataques dos Estados Unidos contra as instalações nucleares iranianas, aquelas 3 instalações no fim de semana, as autoridades aqui já estavam se preparando para uma resposta desse tipo. Autoridades israelenses, no entanto, permanecem em alerta máximo, entendendo que isso certamente não é o fim da resposta iraniana em relação a Israel. Mas quanto às forças americanas na região, novamente, a informação mais recente que podemos relatar, atribuída a autoridades do Catar, é que não houve feridos nesses ataques que ocorreram há pouco tempo. E há relatos iniciais chegando agora do The New York Times, indicando que o Irã coordenou os ataques com a base aérea americana no Catar. E as autoridades cataríes deram um aviso prévio e detalhado de que os ataques aconteceriam para minimizar as vítimas e os danos potenciais. Novamente, essa informação é atribuída ao The New York Times, mas isso não é surpreendente porque eles fizeram uma coordenação muito semelhante em 2020, em resposta à morte de Qasem Soleimani, aquele ataque de drone ordenado pelo presidente Trump. Isso foi feito para conter uma possível escalada na região. Então, vamos trabalhar para confirmar essa reportagem do The New York Times, mas não seria surpreendente que os iranianos quisessem coordenar sua resposta para não envolver mais autoridades e forças militares da região na guerra atual, que está se intensificando entre Israel e Irã. Pessoal? Sabe, Trey, enquanto você está no ar e provavelmente não consegue ver, estamos recebendo algumas imagens realmente impressionantes das interceptações de mísseis por lá. Não sabemos se foram apenas mísseis Patriota americanos ou se havia outros dispositivos antimísseis lançados ao céu também, mas está muito parecido com o que Israel fez nas últimas semanas. Aparentemente, os iranianos deram nome para isso. Operação Benson de Fatah, contra a base aérea americana Al-Udeid, no Catar. Tenho uma pergunta para você. Vimos a resposta na base aérea de Al-Azad e algo em torno de 17 mísseis caíram na base aérea de Al-Azad. O fato é que isso foi muito limitado. O Irã diz que correspondemos o número de mísseis ao número de bombas que foram lançadas sobre o Irã. Recebemos o número 6 dos israelenses, que seria muito inferior ao número de bombas que foram lançadas sobre o Irã. Quer dizer, isso sugere que essa foi apenas uma resposta simbólica para que o regime iraniano possa dizer demos um soco no nariz da América, quando, na verdade, eles nem sequer bagunçaram absolutamente um único fio de cabelo sequer? Sim, absolutamente. E eles fazem isso com frequência para tentar conter uma possível escalada na região. Estávamos em solo em Bagdá, no Iraque, quando aquele outro ataque com mísseis balísticos aconteceu em 2020 e havia um entendimento de que os interesses americanos poderiam ser movidos. Houve um aviso para as tropas dos Estados Unidos se prepararem para entrarem nos abrigos. Naquela época, houve muitos ferimentos leves entre as forças, causados pela explosão daqueles mísseis em 2020. Mas essa coordenação realmente acontece para tentar conter a escalada.
E em relação às capacidades do Irã em toda a região, é importante lembrar que o Irã ainda, apesar do fato de que Israel e os Estados Unidos tenham atacado interesses iranianos dentro do próprio país, e os israelenses tenham atacado essas posições de lançamento de mísseis balísticos e outras capacidades da Guarda Revolucionária Iraniana, como depósitos de armas. Por exemplo, os iranianos ainda têm a capacidade de operar a partir de outros países. Eles podem, por meio de seus representantes, essas milícias xiitas iraquianas e sírias apoiadas pelo Irã, lançar ataques limitados com mísseis e foguetes contra interesses americanos na região. E não há relatos indicando que isso tenha acontecido. Portanto, o Irã ainda tem a capacidade de aumentar a pressão contra os interesses americanos no Oriente Médio, mas parece que, neste caso, eles estão tentando coordenar alguma resposta possível para não arrastar os Estados Unidos de forma mais direta para o conflito. Há um entendimento de que os americanos têm uma capacidade e armas que os israelenses não possuem, além de uma disposição, caso forças ou interesses americanos na região sejam atacados, de se envolverem de forma mais direta no conflito. E o regime em Teherã foi enfraquecido após a campanha de 11 dias que os israelenses lançaram contra suas instalações nucleares e altos oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC. Lembre-se, naquela onda inicial, os israelenses eliminaram quase toda a cadeia de comando dos comandantes da Força Aérea da IRGC na capital iraniana, Teherã. Conversamos com altos oficiais da inteligência israelense que descreveram a Fox News como estão caçando sistematicamente oficiais iranianos. E isso te dá uma ideia de como a cadeia de comando militar deles foi dizimada na última semana e meia. Mesmo assim, eles ainda conseguem coordenar essa resposta. Há um entendimento de que este é um país muito grande, com mais de 90 milhões de pessoas no Irã. E, portanto, é claro que eles sabiam que, se houvesse uma guerra regional, ela viria em ondas. Então, eles têm capacidades. Eles ainda podem mirar em interesses dos Estados Unidos na região. Mas, novamente, parece que hoje eles tentaram limitar isso, inicialmente mirando nesta base americana nos arredores de Doha, no Catar, e, segundo relatos, coordenaram sua resposta para não envolver os Estados Unidos de forma mais direta na guerra. Pessoal? O Bahrein agora afirma que fechou temporariamente seu espaço aéreo, em meio ao temor de retaliação do Irã contra esses ataques dos Estados Unidos. Há também Rich Edson, que está nos reportando, acabou de nos informar que o presidente Trump ainda não está naquela situação, na sala de situação para aquela reunião de segurança. Então, ainda esperamos que isso aconteça, mas ainda não recebemos a informação de que ele entrou nessa reunião. Trey, voltaremos com você em breve.